Boa noite, amigos. Que alegria estarmos novamente aqui para realizarmos mais uma reflexão em torno da nossa doutrina espírita, que possamos aquecer os nossos corações, permitindo que os amigos espirituais nos conduzam para que possamos entender as reflexões e fazendo com que esse entendimento possa trazer para nós um alívio maior, um conforto e um oferecimento desta dádiva do entendimento aos demais irmãos de caminhada que, porventura, nos procurem. Um dia, um homem que acreditava na vida após a morte e que valorizava o ser mais que o ter, hospedou-se na casa de um materialista convicto, em bela mansão de uma cidade europeia. Depois de jantar, o anfitrião convidou o hóspede para visitar sua galeria de artes e começou a enaltecer os bens materiais que possuía, mas de uma maneira soberba. Falou que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que consegue acumular durante sua vida na terra. Exibiu escrituras de propriedade as mais variadas. Exibiu joias, títulos, valores diversos. E depois de ouvir e observar tudo calmamente, o hóspede falou da sua convicção de que os bens da terra não nos pertencem de fato e que mais cedo ou mais tarde teremos que deixá-los. Argumentou também que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais e morais, e não as posses terrenas, sempre passageiras. No entanto, o materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo e que não havia ninguém no mundo capaz de provar que todos os bens, os seus bens, não lhe pertenciam. E diante de tanta teimosia, o hóspede propôs-lhe um acordo. Já que é assim, voltaremos a falar do assunto daqui a 50 anos. Está bem? Ora, disse o dono da casa, daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, pois ambos temos mais de 65 anos de idade. O hóspede respondeu prontamente: é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo isso passou pelas suas mãos, mas na verdade nada disso lhe pertence de fato. Chegará um dia em que você terá que deixar todas as posses materiais e partir, levando consigo somente suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal. E só então você poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando ainda as obras de arte ostentadas nas paredes de sua galeria, e uma sombra de dúvida pairou sobre o seu olhar, antes tão seguro. Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em uma mansão ou num casebre? Se comprou roupas em lojas sofisticadas ou as adquiriu em um bazar beneficente? Que diferença fará se comeu em pratos finos ou numa simples marmita?
Que diferença fará? Se bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro? Se teve um carro de última geração ou andou de ônibus? Se pisou em tapetes caros ou sobre o chão batido? Que diferença? Se teve grande reserva financeira ou viveu apenas com o salário mínimo? Que diferença isso fará daqui a 100 anos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma diferença fará. No entanto, o que nós realizarmos, o que nós fizermos do nosso tempo na Terra, fará muita diferença em nossas vidas. Não só daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Lembremos, somos espíritos imortais. Por essa razão, vale a pena pensar no que realmente tem valor duradouro, no que tem valor efetivo, considerando que nós somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos, de cujos atos teremos que prestar contas com a nossa própria consciência. Afirma Allan Kardec em um comentário lá na questão 641 de O Livro dos Espíritos. O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias, criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. E segundo Pascal, lá no capítulo 16, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo, isso não. O que é abandonar tudo isso? Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico, ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. E ele continua. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possas servir. No mundo maior, ninguém perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntarão: que trazes contigo? Não te avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possuas. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegarás que antes de partir da terra,
Pagaste a peso de ouro a tua entrada no outro mundo. Responder-te-ão os lugares a que não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo. E vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Se nós não sabemos o que somos, como sabemos o que possuímos? Possuímos nós alguma coisa? Este pensamento desassossegado do poeta Fernando Pessoa nos convida a fundamental reflexão. Se nós não sabemos o que somos, como sabemos o que possuímos? Possuímos nós alguma coisa? No mundo onde nós vivemos, onde nós fomos acolhidos, possuir as coisas ainda é muito importante, onde usamos com tanta frequência os pronomes possessivos. É desafiador pensar o contrário. Minha casa, meu carro, minhas roupas, meu dinheiro, e aí vai, passando até pelos meus filhos, minha esposa, meu marido, tudo utilizando os pronomes possessivos. O ser humano ainda tem essa necessidade intensa de posse. Trazemos isso do primarismo da alma, dos tempos em que o ter era questão de sobrevivência. Só que hoje não somos mais primitivos, descobrimos que a alma é imortal, que somos espíritos vestindo um corpo transitório, numa casa que nos abriga, num planeta que nos abriga, que também é transitório. Cada vez que nós nos vinculamos a um novo corpo, nós trazemos apenas a inteligência e a moralidade que já conquistamos. E cada vez que nos desvinculamos dessa vestimenta física, através do fenômeno natural chamado morte, levamos conosco exatamente o mesmo, aquilo que nós conquistamos nesta estadia deste planeta. Tudo o que consideramos posse fica, nós não vamos levar. E vai para outros, muda de mãos, pois nos serviu por determinado tempo e agora deverá servir a outros. E é assim que deveríamos enxergar os bens da terra. Eles nos servem por um tempo, nos servem para algum propósito maior. Não tem finalidade em si mesmos. Eles são instrumentos nas nossas vidas, para nos auxiliar enquanto aqui na Terra. De forma alguma, propomos o extremo oposto, o do menosprezo desses recursos, porque nós necessitamos dos recursos materiais. Todos nós sabemos disso. Necessitamos, e todo o fruto do trabalho honesto é merecido. Sim, e podemos e devemos usufruir desses resultados durante a vida, durante a nossa vida física. A questão que está no foco é viver para ter ou ter
para viver. Se mudarmos o foco, podemos lidar um pouco melhor com isso. Inclusive com as percas, né? Com as perdas que, em verdade, elas não são reais. São apenas mudança de mãos, de estado, de momento. E quando alguém, né, acontece de nos tomar um bem precioso que nós consideramos que nos é muito precioso, né, ou que nos faz perder uma grande quantia de dinheiro, levando-nos à falência. A expressão que usualmente nos servimos é o trabalho de tantos anos se perdeu, não é mesmo? Nós falamos isso, vemos muitos amigos falarem desta forma. Mas será mesmo? Será que o trabalho de tantos anos se perdeu? Será? O trabalho, meus amigos, não se perde, pois o tesouro está em nós, no que aprendemos, no que enfrentamos na brava sobrevivência, nos valores que construímos ao longo da nossa caminhada. Porque tudo que nós aprendemos, que tudo que nós construímos dentro de nós não se perde. E quando nós trabalhamos com honestidade, nós ganhamos experiência, ganhamos um aprendizado que nos fortalece para que exatamente nesses momentos em que porventura aconteçam essas percas, possamos nos fortalecer e entender que nós não perdemos o que nós conquistamos. Podemos perder o material, mas aquilo que a nossa alma, aquilo que o nosso espírito conquista, nos pertence, jamais alguém poderá tirá-los de nós. Jamais alguém poderá roubá-los de nós. Portanto, o trabalho que nós realizamos não se perde. É o nosso maior tesouro, porque está dentro de nós, nos auxiliando nos momentos, sejam eles alegres ou sejam eles de dificuldades. Porque as posses se vão, elas mudam de endereço, mas o que nos fez conquistá-las permanece conosco. Quando é autêntico, quando é nobre, quando é honesto. Essa é a nossa verdadeira propriedade, aquilo que nós conquistamos com as nossas lutas, com o nosso burilamento, para que possamos crescer como espírito imortais que somos, e para que estamos, para crescermos, para conquistar, e para levarmos essas conquistas conosco, aonde quer que estejamos, seja no plano material, seja no plano espiritual. Quando vamos a um país distante, assim como nós lemos agora há pouco, a nossa bagagem é constituída de objetos utilizáveis nesse país. Não nos preocupamos com os que ali nos seriam inúteis, não é mesmo? Então, por que não procedemos do mesmo modo com relação à vida futura? Por que nós não nos colocamos à disposição de levarmos conosco o que lá possamos utilizar? Ao viajante que chega a um albergue, se pode pagar bom alojamento, é para lá que ele vai.
Outro que não consegue pagar porque tem um pouco menos de recurso, fica em um menos agradável. E aquele que nada tenha, vai dormir ao relento. O mesmo nos sucederá em nossa chegada no mundo dos espíritos. Depende dos nossos haveres o lugar para onde iremos. Nós mesmos construímos o nosso lugar. Não será, no entanto, com o nosso ouro que o pagaremos, né? Com aquele ouro terrestre, com aquele ouro físico. Não é com esse que nós pagaremos, porque ninguém nos perguntará quando nós tínhamos, enquanto aqui. Nem tampouco nos perguntará o que fazíamos, se tínhamos uma posição importante ou se não. Mas lembremos sempre que nos perguntarão o que trazemos conosco, o que estamos levando, e não nos avaliarão os bens, nem títulos, somente a soma das nossas virtudes, aquelas virtudes que nós já possuímos, que são nossas e que ninguém pode nos tirar. A vida na Terra é transitória. E por mais longa que ela pareça, é um ponto de partida e de chegada. É o nosso ponto de partida e chegada, né? Porque somos almas e que renascemos na Terra. E aqui nós aportamos trazendo projetos de trabalho, de crescimento pessoal. E é nesta experiência terrena é que, como se nós estivéssemos num estágio de aprendizado, que nós vamos crescer. Ou vamos estacionar, conforme as nossas escolhas. Porque a morada natural dos espíritos, como todos nós sabemos, é no plano espiritual. Mas a ampla maioria dos homens ainda, ou a ampla maioria da humanidade, não consegue assimilar essa verdade. E os seus inevitáveis, né? As suas inevitáveis consequências. Muitos de nós vivemos na Terra como se nela nós centrássemos todas as nossas aspirações, como se nós tivéssemos somente esta oportunidade, né? Procuramos riquezas, procuramos poder, procuramos projeção social, mesmo que às vezes, né, nós tenhamos tudo isso à custa de atos vergonhosos. Muitos ainda agem como se apenas eles e suas famílias fossem importantes, esquecendo dos demais, que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai celestial, que espera a nossa cooperação. E nessa ótica, nessa forma em que se colocam, eles não têm medo, né? A maioria não tem medo de semear a miséria, semear a desgraça na vida do próximo. Cuidam, alguns, somente dos seus interesses imediatos. E muitos desenvolvem numerosos vícios. E tudo que a gente desenvolve, a gente leva conosco. Raramente a humanidade reflete a respeito da razão da sua existência.
E a certeza da morte, às vezes, deveria funcionar como um antídoto para as ilusões mundanas. E essa transitoriedade da experiência terrestre faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem. Muito, né? Assim como a gente, quando nós viajamos, nós cuidamos de levar na nossa bagagem muitos objetos úteis que nós vamos, né, utilizar nessa viagem, né, de acordo com o lugar que nós vamos. E às vezes a gente gasta tanto tempo, tanto esforço e não vemos a importância de nos prepararmos como espíritos imortais que somos, também refletindo que um dia nós seremos chamados novamente à vida espiritual e estaremos levando o quê em nossa bagagem? Esperamos que sejam coisas úteis para lá também. Esperamos que a nossa bagagem seja arrumada, ajeitada em todo esse período que nós estivermos no corpo físico, com muito cuidado, fazendo com que lá nós coloquemos aquilo que nós iremos nos beneficiar, porque são coisas que serão nossas, né? São objetos como se fossem colocados em uma mala de viagem. Mas esta bagagem é diferente. Esta bagagem nos é oferecida de uma forma diferente para que nessa oportunidade de estarmos vivendo em um corpo físico, possamos fazer com que ela seja diferente, né? Cuidando das coisas do espírito, para que a gente não corra o risco de chegar lá sem nada, como se não fizéssemos nada neste tempo inteiro aqui. Mas, sem dúvida, nós sabemos que também é necessário que cuidemos dos interesses terrenos, porque sabemos que é necessário e que não há nenhum problema que a gente desfrute desses bens materiais. O erro é que a gente pode centrar muito nessas coisas mundanas, né? Colocar a nossa atenção total nisso e esquecermos que nós também temos, né, que nos preocupar com a nossa vida de espíritos imortais. Porque a fortuna, a beleza, o poder, nada disso atravessa os portais da eternidade. Elas ficam. Portanto, aproveitemos tudo isso que nos foi oferecido de uma forma mais eficiente, de uma forma que possa oferecer dignidade, não somente a nós, como aqueles que caminham conosco. Porque é insano nos comprometermos espiritualmente a nossa dignidade com essas conquistas transitórias. Saibamos usá-las, porque sempre chegará o momento de resgatarmos os equívocos que nós cometemos. E também chegará o momento de repararmos os estragos causados na vida dos semelhantes, porque às vezes ocorre isso. Se preocupamos tanto com o mundo material que
cometemos equívocos e que talvez esses equívocos também façam parte, causem algum estrago na vida de um irmão de caminhada. Temos que ter cuidado com isso, temos que ter uma reflexão nos nossos dias sobre como nós estamos providenciando a nossa bagagem, porque ela segue conosco aonde quer que estejamos, seja aqui ou seja no plano espiritual. Nós sabemos também que o dinheiro fica, né? A importância que nós damos ao dinheiro fica para trás. Então nós temos que ter a nossa consciência também nesta forma, oferecendo os gestos mais nobres que nós já conquistamos, para que estes também cresçam e constituem o nosso patrimônio do espírito nesta jornada e no retorno ao nosso lar. Porque nós só possuímos efetivamente o que podemos levar deste mundo. Tudo mais nós deixaremos, porque constituem apenas uma posse transitória. Desta forma, nada do que é de uso do corpo é permanente e real. Já os dons da nossa alma são eternos. Uma vez conquistados, jamais serão perdidos, são nossos. Convém, então, a todos tratarmos de desenvolver a inteligência e as nossas qualidades morais mediante uma vida digna, porque eles são o único tesouro que pode ser levado nesta viagem de regresso ao nosso verdadeiro lar. Pensemos nisso. É de tamanha importância sabermos o que nos pertence realmente e o que nos foi emprestado para que nós pudéssemos fazer deste empréstimo o melhor possível, fazendo com que ele seja usufruído da melhor forma possível, porque nós não levaremos conosco, mas conforme o bom ou mau uso que fizermos deste empréstimo, estaremos recebendo a nossa recompensa. Então devemos, portanto, lembrar de medir os nossos desejos, para que evitemos os tormentos voluntários e conquistemos a paz que precisamos tanto, a paz que o nosso coração procura e que, segundo Fénelon, lá no capítulo 5, no item 23, do Evangelho segundo o Espiritismo, é a única felicidade real neste mundo de provas e expiações em que ainda vivemos. Portanto, devemos entender que a paz do coração só pode ser conquistada por aquele que já não se deixa escravizar pelas necessidades factícias, uma vez que, tal como o competente ouvires, sabe reconhecer a joia verdadeira. No caso, os imarcessíveis tesouros do céu, joeirando-os da ganga dos ouropéis existenciais. Vejam só como é importante conquistarmos a paz, porque é ela que nos traz
a verdadeira, a real felicidade neste mundo de provas e expiações, que já nos compete entender que nós não podemos nos deixar escravizarmos por necessidades que não precisamos, que colocamos às vezes em primeiro, né, lugar e deixamos as demais para depois, se esquecendo que nós temos que reconhecer a joia verdadeira que existe em nós, que são as nossas virtudes, que são os tesouros do céu que nós encontramos dentro de nós e que devemos fazer com que cresçam, para que possamos então entender a vida efetivamente como espírito imortais que somos. Lembramos agora sobre a rota cênica lá de Trolls, Tintim. Me desculpe se não for assim, como se fala, lá na Noruega. Lá está essa rota, ela compreende um roteiro de natureza abundante, com vistas impressionantes de montanhas escarpadas, de muitas cachoeiras, de fiordes profundos, que são grandes entradas de mar entre altas montanhas rochosas e vales verdejantes. Os nomes das montanhas imponentes, dessas montanhas, dão uma ideia da sua majestade. O rei, a rainha, o bispo. E graças à engenhosidade humana, pode-se circular por uma estrada de 106 quilômetros de extensão, que serpenteia, né, as encostas. São 11 curvas acentuadas. E a possibilidade, desde a abertura desta estrada, lá em 1936, de conduzir um automóvel por esta área íngreme, se deve ao feito de habilidosos engenheiros, de habilidosos construtores. E admirados, nós chegamos, né, ou devemos nos indagar. Estaria Deus desafiando a sua criatura a peregrinar por esses lugares tão extraordinários e parecendo inalcançáveis? Com certeza, Ele, o Senhor da vida, tem exatamente a ciência do que pode o ser, que ele criou, o que nós, né? Que nós criamos, o que nos criou. Então somos nós, a sua imagem e semelhança. Então nós podemos tudo. Então transitando por essa estrada, ela não se sabe verdadeiramente, né? O que nós podemos mais elogiar. Se a natureza com as suas belezas que surpreende a nova cada curva que se faz nessa região inclinada, ou se a estrutura criada pelo homem. E nós nos colocamos a pensar se podemos criar condições de viajar, né? Vamos pensar, vamos refletir. Se podemos criar condições de viajar por regiões montanhosas, íngremes, se temos a capacidade de vencer abismos, unindo extremidades com pontes fenomenais, que não poderemos mais fazer? Devemos nos dar conta de que não somos pessoas somente porque ainda não, né, porque nós não ainda conseguimos direcionar a nossa vontade para a nossa intimidade. Né? Não somos melhores por causa disso. Porque nós ainda não paramos e refletimos que se nós conseguimos tudo isso, realizarmos tudo isso e um pouco mais,
Por que que nós ainda não conseguimos direcionar a nossa vontade para a nossa intimidade? Por que que ainda nós não acionamos a nossa vontade para descobrirmos como vencer os abismos da nossa intolerância, que nos levam a ficarmos distanciados dos nossos irmãos, porque não toleramos o que eles realizam, o que eles nos oferecem. Também nós não cogitamos como poderemos vencer essas diferenças, né? Criando estradas de entendimento, a fim que a gente possa reduzir os conflitos que porventura tenhamos em questão. Porque esses conflitos nada mais são do que os acidentes no caminho. Vencer o egoísmo, vencer os preconceitos, eis as metas que deveríamos perseguir. E tenhamos certeza, isso é possível. Então, as fronteiras dos países nada serão mais do que limites que nos dirão onde acaba um país e começa o outro. As línguas, as culturas, os costumes serão meros detalhes que paulatinamente nós venceremos e somente nos enriqueceremos uns com o conhecimento da riqueza do outro. Vejam que maravilha o dia que nós nos colocarmos a essa disposição de entendimento, de que nós temos essas condições de tornarmos tudo possível, tudo melhor na convivência com os demais irmãos de caminhada, porque somos espíritos imortais, seres inteligentes da criação. Sim, somos nós. Somos seres que podemos fazer com que tudo o que nos é oferecido possa ser compartilhado, trocado, negociado de uma forma sadia, sem conflitos, sem agressões, sem desonestidades, que ainda tanto neste mundo. Sirvamo-nos desse potencial para a nossa transformação, para que possamos cooperar nesta terra que nos abriga e a transformar num oásis, num mundo de paz, de progresso, de trabalho, de cooperação. Lembremos que nunca, como hoje, o mundo necessita da nossa cooperação, necessita que nós nos coloquemos à disposição de entendimento, de realizar com competência a parte que nos cabe. E realizar com alegria, com amor, com disposição. Imaginemos como seria bom, ou quanto será bom quando todos nos dermos as mãos e oferecer, né, essa troca da tecnologia, das informações, de alimentos, de conhecimentos, num sadio conviver. Será tão bom quando nós aprendermos que aquele que habita, né, além da nossa porta, além da fronteira, é somente mais um irmão, filho do mesmo Deus, do mesmo Pai que nos criou, e que temos o mesmo objetivo,
que é a perfeição. Tenhamos em mente que se conseguirmos superar todas essas dificuldades que nos desafiam, podemos igualmente superar os maus pendores e também as ideias equivocadas que vivem ainda dentro de nós. E isso é possível. Tenhamos essa certeza. É possível sermos melhores. É possível oferecermos o que há de melhor em nós, porque nós temos essa capacidade de melhora, de fazer com que as virtudes se superem, para que os maus hábitos paulatinamente sejam diminuídos nessas várias oportunidades de retorno ao corpo físico que o Criador nos permite. Conta-se que um homem muito rico morreu e foi recebido lá no céu. E um anjo guardião o recebeu. E levou ele por várias alamedas, ruas, e foi lhe mostrando as casas, mostrando as moradias, e passaram por uma linda casa com belos jardins. E o homem perguntou ao seu anjo: quem mora aí? E o anjo respondeu prontamente: lembra do Raimundo? Aquele seu motorista que morreu no ano passado? E o homem ficou pensando: puxa, o Raimundo, o meu motorista, tem uma casa dessas? Poxa, aqui deve ser muito bom. E continuaram, né? E o anjo lhe mostrando ruas lindas, com casas maravilhosas, flores perfumadas, arvoredo, uns jardins imensos, muito bem cuidados. E aquele homem, né, ficava ali observando, né, lá no seu pensamento se perguntando: meu Deus, quanta propriedade linda! Qual será a minha? E o anjo parou em frente de uma outra casa, ainda muito mais bonita do que o do Raimundo, que era o motorista dele. E falou assim: olha essa casa. E o homem observando, lógico que ele perguntou, né? E aqui quem mora? E o anjo respondeu assim: lembra da Rosalina? Aquela que foi a sua cozinheira? E o homem ficou imaginando: nossa, os meus empregados morando nessas magníficas residências. O Raimundo, o motorista, a Rosalina, uma cozinheira. Como será então a minha casa? Ele já imaginava que deveria ser, no mínimo, um palácio. E estava muito ansioso por conhecê-la. E nisso ele percebeu que o anjo estava levando ele cada vez mais adiante, mas que a paisagem não era mais a mesma. Não tinha mais tantas casas magníficas, não tinha mais árvores frondosas, perfumadas, flores maravilhosas, jardins maravilhosos e muito bem cuidados. Cada vez que eles se afastavam, a, a natureza, a paisagem ficava diferente, mais pobre, menos magnífica. Como assim mesmo ele tinha o seu conceito, aquele homem. Mas, mesmo assim, ele estava ansioso por conhecer a sua nova moradia.
Ele achava que iriam passar por ali, que era apenas um subúrbio e que logo viria novamente uma vila com magníficas mansões. E nisso, o anjo parou. Parou diante de um barraco mal construído, apenas com algumas tábuas, e disse: Esta é a sua casa. O homem ficou indignado. Como é possível? Vocês sabem construir coisa muito melhor. Vejam a casa do Raimundo, da Rosalina. Como que eu vou morar nessa casa? Vocês não sabem que eu era dono de posses na terra? Muitas posses, eu era o senhor, eu era aquele que possuía, aquele que comandava. Como é que vocês me oferecem isso? Por favor, construam coisa melhor para mim. E o anjo tranquilamente lhe disse: sabemos muito bem, mas nós construímos apenas a casa. O material foi você que selecionou e nos enviou lá de baixo. E você, meu querido amigo, só nos enviou isso. É preciso chegar lá com as riquezas conquistadas aqui na Terra, pelo uso dos recursos materiais conquistados, do corpo físico que Deus nos deu, de todas as condições materiais que a sociedade nos colocou à disposição. Tudo isso nada mais é do que o meio fornecido por Deus para a nossa conquista dos valores da nossa alma. Quanto a esses bens da alma, somos os únicos responsáveis por nossas conquistas. Depende de cada um de nós aprender, adquirir conhecimentos, desenvolver faculdades, habilidades, valores morais e vencermos os vícios morais do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, e conquistar assim as virtudes praticando o bem. E isso, meus amigos, depende exclusivamente de cada um de nós. Se temos recursos à disposição, se temos instrumentos que a providência divina colocou à nossa disposição, então devemos usá-los em benefícios de todos, praticando o amor, a caridade, desenvolvendo a sociedade em que estamos vivendo de uma forma salutar, aproveitando-os para o nosso desenvolvimento moral. É importante, portanto, que lutemos por sairmos vitoriosos dessa empreitada. É importante que nos esforcemos para vencer as más inclinações resultantes de séculos de hábitos equivocados, para que possamos renascer vencedores, jamais derrotados. Jamais derrotados. E voltarmos para a pátria espiritual, depois de uma vida mais ou menos longa, assim como nos foi oferecida, como, né, vencedores daquilo que nos foi oferecido, aquilo que nós optamos por colocarmos em ação de uma forma melhor. Por isso é importante meditarmos a respeito dessa oportunidade bendita que é viver na Terra. E vale a pena procedermos a uma limpeza em nossa bagagem, jogando tudo que for de vício, né, fora, porque pesa na nossa economia moral. E se esta bagagem não está fácil de carregar,
construamos um novo futuro, trabalhemos as nossas virtudes. E não esqueçamos de preparar o solo, selecionar as boas sementes, plantá-las e esperar que germinem. Enquanto isso, nós colheremos as safras plantadas anteriormente. E não esqueçamos, quando do nosso retorno no mundo maior, ninguém perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário? Nos perguntarão, que trazes contigo? Agradeço pela atenção e que possamos fazer com que essas reflexões estejam conosco no decorrer da semana, nos permitindo para que possamos fazer escolhas melhores e fazendo também com que o Cristo permaneça nos nossos corações, para que, desta forma, possamos ouvi-lo melhor, a nos convidar para que adentremos novamente no seu aprisco. Muito obrigado.